Olá pessoal, sou Robson Nogueira da Silva. Vamos fazer o jantar com direito? Eu vou falar algumas palavras, né? Nós estamos dentro do nosso estudo, estou estudando Hans Welser, Radbruch, List, né? Ferraioli e muitos outros doutrinadores, são muitos, vários, bastante, né? E venho falar aqui de ação, né? Ação humana, né? Que forma que essa ação humana deve ser? Ela deve ser típica, antijurídica e culpável, né? Ela tem que ser reprovável, ela tem que ser punível, né? E essa pessoa que comete esse fato delituoso, então a pessoa deve ser responsável, né? A sociedade tem que reprovar essa conduta que o cidadão fez. Tem que ser anterior, né? Tem que haver uma anterioridade do fato, tem que ter uma reserva legal, eu tenho que estar dentro da legalidade, tem que ser legal, né? Tudo isso aí. Eu tenho o crime e tenho o delito, né? O crime e o delito. E isso nós temos aí o crime e o delito são sinônimo um do outro, né? Então, crime e delito é sinônimo um do outro. Eu tenho que ter a tipicidade. Eu vou falar para você o que é de tipicidade: adequação da conduta ao resultado, né? É a materialização do fato, a tipicidade, né? Conduta é a adequação da conduta ao tipo legal, né? Aí eu tenho que entender que eu tenho que infringir um sofrimento a um bem jurídico, né? Eu tenho que infringir o sofrimento ao bem jurídico, um sofrimento psicológico, um sofrimento material, um sofrimento aí que a pessoa físico, né? Eu tenho que diminuir a materialidade da pessoa, o poder econômico, eu tenho que diminuir esse poder econômico da pessoa, falando em crime contra o patrimônio, e tem que infringir um sofrimento da pessoa, falando em crime contra a pessoa, né? Crime contra a pessoa. Eu tenho que usar de violência, eu tenho que ter um perigo ou uma ameaça de perigo a um bem relevante, né? Eu tenho que ter mais o que? Uma lesão ou um perigo de lesão. Aí eu tenho que pensar que eu tenho que ter um modelo abstrato para encaixar tudo isso aí. E o que é o modelo abstrato, né? O modelo abstrato é um tipo penal. Matar alguém é um modelo abstrato, né? Que é formado, né, como um castelo. Nós vamos construir uma casa com os tijolos que são as expressões linguísticas. O que é expressão linguística? O crime tem que ser descritivo. Matar alguém, eu estou descrevendo que o matou, né? O crime tem que ser normativo. Eu tenho que valorar, o juiz tem que valorar a conduta que o cidadão infringiu ao outro para que ele possa imputar essa pena. Ele tem que ser científico, né? Como que vai ser um científico, uma situação objetiva, né? Um elemento objetivo científico. Utilizar feto humano, né, em experiências é proibido, né? Aí você vai falar para mim, o que é feto humano? Eu falo para você, feto humano é o que a ciência diz, né? Isso é expressão linguística, expressão linguística objetiva. Eu tenho tipos abertos de crime, eu tenho tipos fechados, né? Tipos abertos são os culposos, né? Os crimes omissivos próprios são tipos abertos. Tipos fechados, eu tenho matar alguém, olha que tipo, você já olha e ele já se descreve. O tipo aberto não tem como descrever todas as condutas, então são condutas de crimes culposos, crimes de trânsito, homicídio culposo, né? Lesão corporal culposa, são tipos abertos, onde o juiz ele tem que valorar também a conduta que você cometeu. Olha só, eu tenho tipos que precisam de complemento, tipos culposos precisam de complementos, crimes abstratos, né? Preciso de uma complementação, né? Um crime em abstrato, né? Aí Ferraioli fala muito em crime abstrato, coloca algumas críticas.
Vamos pensar aqui, eu tenho que ter a expressão linguística positiva, né? E tem que ter a expressão linguística negativa. Aquela expressão que deve animar o agente, a expressão que deve animar o agente, ela vai me trazer o seguinte, né? De um crime em que eu estou, um crime de uso de entorpecente, né? A expressão que deve animar o agente é para juntos a consumirem, né? E a expressão negativa que não deve animar a gente, a expressão é com o intuito de adquirir valor. Que aí, se eu tiver um intuito, estou usando droga ou estou passando droga com o intuito de adquirir um valor, eu já entro no crime de tráfico. Eu tenho que pensar os elementos subjetivos. Então, eu tenho expressões linguísticas que são descritiva, normativa e científica, que são elementos objetivos do fato delituoso. E tem positivo e negativo. Positivo que deve animar a gente, negativo que não deve animar a gente, que são elementos subjetivos. Eu tenho um fato típico. Tudo isso que eu estou falando para que nós possamos montar o quê? Um tipo penal. Matar alguém, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? Praticar ato libidinoso com a pessoa sem o seu consentimento, né? E várias outras formas, crimes contra a administração pública, crimes contra o ser humano, contra a pessoa, né? Crimes de racismo. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, entra dentro de um contexto só, apenas de um contexto. É claro, nem todos os crimes são descritivos, nem todos os crimes são normativos e nem todos os crimes têm a expressão linguística científica. Mas há crimes que está junto tudo isso que eu estou falando. Quando nós vamos estudar o direito, nós entramos na faculdade pensando que é um bicho de 7 cabeças, um quebra-cabeça muito grande. Realmente, ele é um quebra-cabeça muito grande. Mas isso bem estudado, bem falado, com calma, com o tempo, você vai se habituando em falar em direito. Porque falar em direito é falar sobre a vida comum. Falar em direito é eu falar sobre você, falar sobre eu. Falar em direito é olhar no Código Penal e ver qualquer conduta da parte especial, falar em direito ou da parte geral, né? Violação do domicílio, né? Um crime de mera conduta, igual ao crime de trânsito, um crime de mera conduta, né? Um crime que ele não modifica o mundo exterior, né? Eu bebi e fui dirigir. Se eu for pego, se eu for numa abordagem preso, né? Porque estou alcoolizado, qual a modificação que eu fiz no mundo exterior? Nenhuma. O crime de violação de domicílio, que é entrar ou permanecer clandestinamente, astuciosamente ou contra vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Então, se a pessoa adentra a sua casa, não é para furtar, não é para roubar, ele só adentra e permanece ali, segundo a doutrina, né? É um crime que é um crime de mera conduta, não modificou o mundo exterior. É claro que a doutrina minoritária tem um pensamento diferente, mas eu digo, estudar o direito é isso, é você adentrar, é você fazer o seu corpo, a sua mente estudar e pensar em direito, né? Eu estudei música e o professor me disse, quando esse instrumento começar a fazer parte do seu corpo, aí você vai ser um músico. E aqui eu vou estudando para que esse código, bem como as normas e as formas do direito, façam parte do meu corpo. Daí nós temos um direito puro. Então, ação é isso, é tudo isso envolvido em uma situação só. Tudo isso envolvido para que nós podemos chegar a um veredito. Ele é culpado ou ele é inocente? Ele praticou a conduta ou ele não praticou a conduta? Ele vai sofrer pena ou ele não vai sofrer pena? Ele é imputável ou é inimputável, né? Ele
pode responder pelos delitos ou ele não pode responder pelos delitos. Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida, apenas um bate-papo sobre direito. Entre no nosso canal, deixe o seu like e inscreva-se. Muito obrigado.